Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. É sempre uma satisfação para nós, tá? Antes de iniciarmos a nossa conversa incrível de hoje, já te convido a seguir as nossas plataformas digitais, @TV Promessa Viva. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre com muita programação incrível para vocês. E como vocês já puderam ver, hoje nós temos aqui a Fran, novamente, né? A nossa neuropsicopedagoga, psicopedagoga, e acostumem-se mais com a presença dela, porque eu tenho certeza que, como foi bom no primeiro, ela está aqui no segundo e Com certeza. vai vir muito mais vezes. E agora, vou deixar ela falar um pouquinho com vocês, se apresentar. Não sei se vocês chegaram a assistir os nossos episódios ali sobre o autismo no mês de abril ali. Foi incrível. Quem não viu, vá ali na nossa notificação, aqui na nossa página. Tem um cantinho específico onde você pode seguir toda a nossa playlist. Tudo que nós já produzimos está ali. Você pode organizar de acordo com o seu interesse. Né? Sim. Aquele que tem TDAH que não para quieto, só que aí se você fez uma atividade em grupo, ele vai conseguir se concentrar mais. Por quê? Porque ele está fazendo lá em equipe, está falando sobre determinado assunto e não falando aleatoriamente. Então, aquela criança autista que tem mais dificuldade em escrever ali o que está no caderno, só que aí ele vai ter que ouvir algo, ou então até falar, explicar o que entendeu, para ele vai ser melhor, né? Então, É, já até no momento de cozinhar, a mãe tem o como catar fazer feijão, né, a mãe pode estar ali: "Olha, mamãe, vamos separar isso, 5 separar, feijões, vamos isso, colocar eles na filinha, isso, 5 vai para a panela, 5 fica fora". Então, isso, é estímulo, incrementar a criança a desenvolver uma autonomia, que uma vez ela vai precisar morar sozinha e isso, cozinhar, é é, experiência própria, a gente não aprendeu, teve que se virar. isso, é, Né, então, a gente pode inserir a criança nesse contexto, apresentando coisas lúdicas, para que ela isso, aprenda tempinho dela brincando, ela já vai entender isso, que cozinhar feijão é importante, como é, fazer para catar os feijões estragados, aqueles isso, feijões que só tem a separar por metade, cores, né? aquele é um mais pretinho, ou então é mais marronzinho, esse Isso, daqui, tá na isso, metade. exatamente, identificar, olhar, né? Tem tudo a ver. Porque provavelmente a criança vai sentir dificuldade em andar ali naquela Uhum. linha. Aí o pai já vai perceber. Peraí, então significa que isso tem a ver? Sim, tem tudo a ver. Que a coordenação motora da criança foi afetada. E como é importante, eu não sei o que fazer com meu filho. Brincar. Deixa o seu filho brincar, livre. Pega, pega, se esconder, né? Pula, pula. Pula, pula, né? Imitar o sapinho, imitar animais. Uhum. E isso vai fazer com que ele se desenvolva. Coisas que muitas vezes a gente limita, É, a né? gente Só dá a tela cerca, e porque pronto. se cair vai machucar, se Tem isso esse e medo, aquilo, né. Eu passo isso muito com a minha mãe. Minha mãe diz assim: "Ai, o Ronald vai cair". "Ai, mãe, deixa ele cair". Eu caí a minha vida toda. né? Chorar, Eu né? chorava, ninguém me Isso. consolou. É. Aí eu faço uma Sim, chantagemzinha, né. aham. Mas olha como é interessante, eu vim fazer a atividade física com os meus 29 anos. Hum, Durante as aulas de funcional, a professora dizia assim: "De esquerda, direita", eu não sabia. olha, Porque todas as vezes quando eu era menor, né, eu não menorzinha. cresci muito, Aham. eu não sabia correr. Eu ficava com Sim, medo, então eu via as meninas brincando de queimado. Eu não sim. brincava, porque eu não tinha a coordenação de Sim. para onde Aham. é que eu corro? E medo de levar bolada. O Eu era meu medo. caso, Então bolada. eu ficava naquela de só Sim. ver. Eu Aham. via muito, né, morando no interior, a questão das meninas ensaiando quadrilha. Eu achava Sim. fantástico a Aham. coordenação motora. Eu fico hoje vendo quadrilhas, dançando, as pessoas, não pela história, nem pela tradição, não Sim. faz parte da minha vivência, mas pela coordenação motora que esse povo tem. De Mulher. acompanhar a música, o passo, a dança com outra pessoa que com você já é difícil. Então veja quanto que muitos estímulos a gente está trabalhando, né? Na Isso. infância, onde eu boto a criança, como eu brinco com a criança, dá tudo na mão da criança. Pais, pelo amor de Deus, o filho de vocês não é aleijado. Isso. Eles têm mãos funcionando, têm pés que andam. Então, deixa eles andarem, deixa eles pegarem. Parem de dar as coisas na mão das crianças. Às vezes a criança faz, quer água? Já tá Isso. com água na mão. Aí limita a criança até o falar, né? Porque não Isso. estimula a criança. Porque uma coisa que acontece muito com crianças autistas, né? Que é a questão delas terem dificuldade ao falar. E uma dica, né? Faz com que a criança fale corretamente.
Eu gosto muito, tem aquelas palavrinhas que a criança fala que é tão fofinha, mas eu acho lindo quando minha filha fala uma palavra corretamente. Esses dias tem um livrinho que tem a palavra calopsita. A menina falou. Maravilhoso. Meu Deus, eu digo, como assim? Eu acho lindo, porque eu gosto quando ela fala corretamente. Então, eu estimulo, né? Ela vai pegar alguma coisa, mamãe, qual é o nome disso? Pergunta, eles são Perguntar, curiosos. isso. E a criança vai falar, às vezes incorretamente, né? Aí você vai e fala, e copo, né? Isso, Copo, isso aqui é isso. um copo. Então, você fala com a criança a forma correta, faz questão, conversar com a criança. Para Como é de falar no importante. diminutivo, né? Isso. Eu ficava azeda com minha mãe, porque ela ia falar com minha filha, vovó vovozinha, o menininho, para de falar no diminutivo. As crianças recebem afeto, o dengo sim, tem um momento específico para isso. Olha, vem dar um denguinho, aí é tanto que o Ronald hoje fala, eu quero um dengo, eu quero um denguinho. Ele sabe o momento que ele pode Sim. pedir isso. E Isso. a gente apresentar as formas corretas de ele falar, vai ser mais fácil quando ele entrar na escola, né? Isso. A gente percebe em casa, no desenvolvimento, na criação, no falar com a criança, quando a criança fala, só que nós parece que não queremos enxergar. Eu não sei, Fran, como é que você vê isso, mas eu fico muito angustiada quando eu vejo pais que não querem ver e, sabe, deixam os filhos, desculpa o termo da palavra, aleijados. Atrofiada, eu ia dizer isso. Cognitivamente e fisicamente. Autonomia, né? Uma palavra que eu acredito que eu quero muito que minha filha tenha autonomia. Hoje ela tem 1 ano e 7 meses apenas, mas é maravilhoso ver que ela desce da cama sozinha, que ela aprendeu, né? A ficar de costa lá e descer da cama. Modo seguro, né? Modo seguro. Tentar calçar uma sandália sozinha. É lindo demais. Comer sozinha, ela se mela toda, gente. Faz parte. Eu já sei que depois eu vou ter que banhar, né? Mas é aquele momento que também a gente tem que se organizar, né? Por exemplo, depois que ela vai lanchar e que ela vai se sujar sozinha, eu sei que eu vou banhar. É o horário do banho, porque eu sei que ela vai se sujar. E é incrível como ela já pega direitinho. E que eu sei que tem outras crianças que não pegam, e não é falando porque é minha filha, é porque eu estimulo, porque eu deixo ela pegar na colher sozinha, e mesmo ela se sujando. Eu sei que a rotina familiar, nem todo mundo tem esse tempo, né? Sim. Porque tem outras obrigações. Mas separe, nem que seja no final de semana, para seu filho estar livre mesmo. Ele, passa a semana na casa de tal pessoa, na creche, né? Passa o dia inteiro lá. Creche, que é outra coisa que eu estou trabalhando em mim. Porque é tão importante para a criança. Desenvolve tantas habilidades. Por exemplo, as habilidades sensoriais, afetivas, sociais, motoras, porque lá na creche as professoras vão fazer atividades para desenvolver a criança de forma integral. Uma creche boa, né? Que você vá lá, que você investigue, que você pergunte quais atividades as crianças fazem diariamente. Fala com um professor, porque é isso que eu estou fazendo. Estou falando porque Porque claro que o pai não... Se pudesse, né, ficava em casa. Mas muitas vezes os pais não têm conhecimento de como estimular o filho. Então, é melhor colocar em um ambiente escolar adequado para desenvolver as habilidades integral da criança, né? Porque deixar ela só em um ambiente com tal pessoa, às vezes com a mãe. Minha filha atualmente fica com minha mãe. E não tem aquele conhecimento de como fazer com que ela se desenvolva. Ela vai passar o momento que o ser humano é mais inteligente, que eu falo isso para os pais, que é a infância, porque nosso cérebro está ali para poder sugar, aprender, se desenvolver de forma integral. É uma esponja. Tudo que ela vê, tudo que ela sente, tudo que ela escuta é aprendizado para a criança. Então, se ela está em um ambiente propício a esse tipo de aprendizagem integral, né, ela vai se desenvolver mais. Mas se você restringe aquele ambiente no qual as pessoas não têm conhecimento básico, ou você, pai, não passa também para aquela pessoa, eu costumo orientar a minha mãe, olha, mãe, faz isso, né? Por favor, deixa ela assim. Olha, tá assim hoje, vamos fazer tal atividade, né? Né? Estimula tal coisa, porque ela já está conseguindo comer sozinha, por exemplo. Isso, deixa ela comer só. Deixa ela sem sapatinho, ela descalça, né? Mas tá frio e tal, então coloca uma meinha só, né? Porque minha mãe é sempre assim. Pelo menos voz. Isso, mas porque vai estimular mais a criança.
Aí, voltando para a questão da creche, eu queria colocar somente com 4 anos. Mas eu fico pensando o quanto de desenvolvimento ela vai perder, de habilidades que ela vai desenvolver, né? Nesse período de 2 aos 4 anos, Isso. se ela estiver num ambiente que vai estimular o desenvolvimento integral dela. Porque a creche vai ter profissionais que estudaram para isso. Vai ter materiais, recursos que vai estimular, né, a criança. Por isso que é tão importante a gente entender que o diagnóstico precoce muda a vida da criança completamente. Porque se você sabe precocemente que a criança tem algum transtorno de aprendizagem, transtorno mental, e coloca ela em um ambiente escolar, em um ambiente inclusivo, porque tem escolas específicas também para determinados tipos de transtorno, faz com que a criança se desenvolva num período que o cérebro dela está propício a maior desenvolvimento, que é a primeira infância. Então, por isso que é tão importante descobrir cedo e estimular precocemente as habilidades da criança. Não esperar. Como, por exemplo, às vezes a gente fala, né, os pais, não, é tão novinho, não entende nada disso, não. Como assim? O novinho, essa fase da vida da criança, é a fase que ela mais está propícia à aprendizagem. Então, não tem essa de novinho. O cérebro da criança, na primeira infância, está totalmente ali disponível para aprender. Quando é depois, quando a gente cresce mais na fase adulta, a gente sabe que tem mais dificuldade. Por exemplo, aprender uma língua, uma segunda língua. É muito mais fácil quando a gente é criança do que depois. Porque quando a gente é criança, o nosso cérebro está ali naquele momento de absorção de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades. E depois a gente só vai solidificar as habilidades que foram desenvolvidas na primeira infância. Andar de bicicleta que a gente jamais vai esquecer. É. Você pode passar um período sem andar, Adivinha, mas você eu não vai sei. esquecer. Tentei aprender adulta, mas... Eu aprendi já uma idadezinha avançada, mas aprendi para o Ronald, eu coloquei logo cedo. Em relação à escola, pessoal, é tão importante isso. Eu tinha muito isso de, eu não posso estar o tempo todo. Eu sei que a minha mãe tem uma limitação em relação ao que ela aprendeu a vida toda, porque era diferente. Sim, é outra época também, né? Mudou muita coisa. Isso. Então, eu botei o Ronald com 1 ano e 7 meses. Olha. Eu fui criticada porque eu só era louca, porque uma criança de 1 ano e 7 meses vai fazer na escola. O Ronald desfraudou cedo. Quando aprendeu independência, aprendeu uma autonomia, a professora dele foi 2 anos seguidos, a mesma professora. Era visível o desenvolvimento. Ela, Lu, ele tá pegando melhor no lápis. Quando trocou de professora, foi um processo de adaptação, mas ele já veio com um recorte, veio agora para outra escola, ele já veio. É tanto que quando para colocar, ela disse assim, vamos colocar ele no Jardim 1. Eu disse, meu filho, já estuda há 3 anos. Sim. Eu vou colocar ele em uma turminha que ele já fez tudo isso, eu não vou atrasar ele. Falei com as professoras anteriores, falei com a diretora da escola anterior, ela, Lu, se você tiver condição de avançar, avance, porque ele tem condição. Ele não fica aquém em nenhum das salas que estão, né, dentro da faixa etária, que obrigatoriamente tem que estar no Jardim 2. Ele é o mais novo da sala, mas ele não fica nem um pouco atrás em termos de desenvolvimento, que era uma preocupação minha, né? Falo sempre com a professora, e aí, o desenvolvimento da Lu, ele consegue acompanhar direitinho. Tanto é que agora, no final do ano, ele já vai formar, né? Vai para a primeira série, toda coisa orgulhosa. Linda, né? Gente, faz total diferença. Faz, total. Vocês estão ouvindo uma profissional que acompanha crianças e vem basicamente sem saber de nada, né, Fran? No sentido, assim, de desenvolvimento. E elas vêm, e quando um diagnóstico é dado, quando uma família ela entra em apoio ao profissional, acompanha a escola, nós só precisamos ser fiscalizadores da escola. A escola é um grande mecanismo, e vocês vão ter à disposição, depois de um diagnóstico, outros profissionais, né, Fran? Um fono, uma psico, uma neuro, o psiquiatra, porque certeza. A medicação, em alguns casos, é necessário. Não porque nós queremos dopar, né, Fran, a criança, de forma alguma. Mas para a criança se perceber mais regulada, mais autônoma, conseguir tomar uma posição, dizer que quer, que não quer. A criança que não consegue dormir. É angustiante. É angustiante. Imagina quando nós não dormimos, como é que nós ficamos? Né? Agitado, com raiva, né? Humor, né? De mau humor constante. Aí imagina uma criança que não consegue dormir durante muito tempo, desde que nasceu, né? Porque eu já vi relatos de mães com crianças com TEA, autismo, né? Que diz, ele nunca dormiu bem.
nunca dormiu bem. Tem noção? Aí a criança tem, por exemplo, 4 anos e não é medicada. Então, 4 anos de vida que a criança não dorme bem, Gente, o sono é fundamental para o né? crescimento, para o Isso. desenvolvimento, para a saúde biológica. Para assimilação do Isso. conteúdo, daquilo que ele está aprendendo, das habilidades que ele está desenvolvendo, né? Daquilo que ele aprende no dia a dia, durante o dia, na manhã, na tarde, qualquer atividade que foi feita com ele. Se ele não dorme, ele não assimila, ele não guarda o conhecimento. Coisas básicas que o sono vai propiciar a aprendizagem. Aí, uma medicação que faça seu filho dormir, você não vai dar se o médico está dizendo que ele precisa tomar aquela medicação para ele dormir, relaxar e viver melhor, viver melhor. Uma medicação que faça ele focar, porque ele não consegue focar. Ele sente vontade de morder, de bater, de quebrar as coisas, de se bater. Então, será se essa medicação vai fazer mal? Vai ser dopar a criança? Ou será que ela, depois dessa medicação, ela vai ter uma vida mesmo, né? Ela vai viver de forma integral. Ela vai conseguir ouvir as pessoas, ela vai conseguir interagir, ela vai conseguir comer. Comer, alimentação, gente. Tão básico, né? Básico. Aí seu filho não se alimenta, seu filho não dorme, seu filho não consegue brincar. Será que essa criança está feliz? Pense na felicidade, eu falo sempre isso. A felicidade do filho. Será se você, com toda a informação que você começa a adquirir, né, e que o médico está passando, que é uma informação extra, ó, você vai ter que comprar tal medicamento para medicar seu filho dessa dosagem e fazer com que ele viva melhor. E você não vai fazer isso com seu filho. Você vai torturar a criança, porque é uma tortura a criança não dormir, não se alimentar, não conseguir brincar, se bater nos outros. A escola, o ambiente escolar, fazer com que os colegas dessa criança tenham medo da criança, né? Porque tem medo, porque vai ser agredida.